O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos no Pode Crer e você está comigo mais uma vez, que coisa maravilhosa. Sei que você está aprendendo, diga aí, porque aqui a gente fala da Bíblia sem a religião. Por quê? Porque a Bíblia é o nosso manual de existência da nossa vida, onde está toda a nossa cultura, a nossa fé, onde você aprende que seu nome está escrito no livro da vida, onde você recebe o Espírito Santo como condutor e guia, onde você recebe a promessa de que a unidade é o maior poder que está disponível sobre a terra para qualquer projeto dar certo, onde você tem também, rapaz, disponível para você Hebreus 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Já pensou? Aonde você tem a liberdade da graça, gente. Essa é a Bíblia. Essa é o nosso manual de instrução. E olhe, hoje eu estou recebendo um escritor aqui, pastor Wellington, que tem esse livro aqui escrito, ó. E aqui no fundo deste livro que diz assim: A Luz da Reforma e as Trevas da Igreja mais de 500 anos depois. A Luz da Reforma e a Igreja mais de 500 anos depois. E aqui na contracapa tem assim, ó: Passe possível, mas a verdade a qualquer preço. Pastor Wellington, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Prazer recebê-lo aqui no Pode Crer. Mais uma vez, é uma satisfação incomensurável estar aqui nesse momento para falarmos a respeito dessa temática, aguardando aí que o senhor possa pescar ou garimpar algumas pérolas. Eu já e a gente vai comentando aí. Eu já separei aqui porque presta atenção. Olha o que diz aqui. O evangelho que está na moda é o evangelho fast food. Este evangelho consiste em escolher seletivamente, pregar aquilo que é politicamente correto e viver apenas aquilo que é plausível à corrompida natureza humana. No cristianismo fast food, a única coisa que está fora do menu, cardápio, é a deglutição do verdadeiro pão da vida. Ou degustação, melhor dizendo, do pão da vida. Ficou de fora o pão da vida? O senhor acredita que então o evangelho de hoje retiraram o mais importante, que é o pão da vida? Com certeza. A gente vê lá em Apocalipse que Jesus, em uma das cartas, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Ora, se alguém bate a porta, é porque não está do lado de dentro, está do lado de fora. E o que acontece? As pessoas muitos pregadores usam esse texto para falar que é o ímpio. Que é o ímpio, mas não tem sentido, porque isso foge do contexto. O contexto correto para uma interpretação correta é uma igreja na qual Jesus não estava dentro dela mais. E quando Jesus se ausenta de uma igreja, todo tipo de evangelho é aceitável. E é quando eu falo aqui do evangelho fast food. Ou seja, o pastor, o pregador, só está preocupado em falar de temas e assuntos que seja agradável ao público ouvinte. Ou seja, não há uma preocupação de passar o evangelho de Cristo, o evangelho bíblico, mas aquilo que interessa a um público que não demonstra interesse em conhecer o verdadeiro evangelho. Daí a gente pode perceber
que a audiência é grande. Muitos estão lotando esses templos, porque, afinal de contas, a vida de pecado não é reprovada, o evangelho do arrependimento não é pregado e uma vida de santidade é rejeitada. Ou seja, uma vida de santidade é rejeitada, uma vida verdadeira é rejeitada, uma irmandade de verdade é rejeitada. Pastor Wellington, essa igreja fast food, eu gostei muito desse nome aí. Ela é fast food, para todo mundo sabe o que é fast food hoje, comida rápida, né? Em inglês quer dizer comida rápida. Ou seja, é algo que você... é um miojo, pronto. Você vai lá, coloca um pouco de água, coloca lá dentro e come aquilo ali. Aquilo não tem nutrição nenhuma, sódio puro, e você vai entupir suas veias. Então, assim, você põe seu sistema para ser detonado. Essa igreja fast food tem muita falsidade? Na verdade, a essência dela já se baseia na falsidade. Papai. Por quê? Porque a apresentação inicial, vamos dizer assim, o que se apresenta na fachada é que é uma igreja evangélica. Partindo desse pressuposto, a pessoa passa a adentrar. E ali ela é enganada porque um produto falsificado, que é rotulado de evangelho, é passado para as pessoas que recebem sem o menor questionamento, sem o menor discernimento. Isto em função de que os homens não querem se arrepender, as pessoas não querem mais arrependimento, e também um outro fator que pesa muito nisso aí, na absorção deste evangelho fast food, chama-se analfabetismo bíblico. Esta é uma geração que conhece de tudo, menos de Bíblia. Porque quando você conhece as Escrituras, você saberá diferenciar. É como se você vai a um restaurante e você pede um prato, tá? E se você conhece muito bem aquele prato, se alguém lhe servir esse mesmo prato com o mesmo nome, mas não traz aquele sabor que você já conhece, você perceberá claramente que aquele prato não é verdadeiro. Você pode até degustar. É uma miragem, é uma mas imitação, muitas pessoas né? dizem assim, não, eu já comi e não é bem assim. Aqui parece ser outra coisa. Mas o nome do prato é o mesmo. Então, a falsificação é o elemento principal dentro dessas igrejas que pregam o evangelho fast food. Por exemplo, pastor Wellington, com base nesse livro que você escreveu, que eu acho muito atual, tem muitos pastores oportunistas na área política, por exemplo, hoje em dia. Pessoas que usam o púlpito, usam a igreja descaradamente. Eu não discordo de você ter cristãos na política. É diferente. Nós precisamos de pessoas cristãs na política? Sim, perfeito. Ok, é legítimo e é correto. Desde que você não se venda por migalhas, desde que você não se venda por dinheiro alto, pequeno ou baixo, qualquer forma, que você não se venda o seu caráter. Mas tem muitos pastores que são oportunistas. Como é que as pessoas hoje devem lidar com esses modelos? Porque o que me preocupa muito é o seguinte, pastor não é para ser um exemplo, um modelo para alguma coisa, ou pelo menos para suas ovelhas? Como é que ele vai ser modelo para alguém se ele aparenta ser um oportunista, um falsificador, um vendedor de indulgências, vamos dizer assim, da nossa época? O que é vendedor de indulgências, para você que está me assistindo agora? Indulgências era uma atividade que a Igreja Católica praticava antes da época de Lutero, que foi motivo pelo qual Lutero se levantou contra a Igreja Católica e fez as 95 teses. A Igreja Católica estava vendendo até arrependimento que você poderia comprar por dinheiro. O seu perdão. Pense num negócio desse. Então você hoje tem oportunistas, exploradores da igreja fast food. Isso. E aqui é bom separar que tem igrejas sérias? Tem, viu? Tem igrejas Com sérias certeza. E abençoadas. A gente não está aqui generalizando, não. A gente está falando de um tipo de igreja para alertar você. Porque a ovelha, né, pastor? A ovelha, como diz a Bíblia, ela é muito, assim, necessitária de guia. Não é isso? De fato. Pela própria natureza da ovelha, ela precisa sempre ser guiada.
Evidentemente que a questão que você levantou aí, ela é crucial pelo seguinte aspecto. A única verdade que existe nessas igrejas é que os próprios líderes, pastores, são pessoas inconversas. De fato, nunca se converteram a Cristo. Certo? Agora... Elas se socializaram. Exatamente. Aprenderam o jargão. Perfeitamente. E daí passa a elaborar um estilo que copia um pouco o evangelho, mas na essência a oportunidade é de granjear pessoas para usufruir dos seus bens. Esses pastores não querem o bem das pessoas, não querem manifestar interesse pelas almas das pessoas, mas aquilo que as almas possuem. O interesse é naquilo que as pessoas têm. Poxa vida, trocaram o eterno pelo transitório, né? Exatamente assim. Eu quero aqui mais uma vez falar para você que esse livro está à venda na Amazon, né? Não, está na Escariz. Na Escariz. E na Leitura. Ou seja, na Escariz aqui em Aracaju. Isso, bem bom. Aqui em Aracaju e na Leitura. Na Leitura. E vai estar o contato também do pastor Wellington aqui, se você quiser adquirir, você entra em contato com ele. E eu quero também aqui reforçar o seguinte, pastor Wellington é pastor da Igreja Assembleia de Deus Nova Reforma. Ou seja, ele é pastor de igreja também. Não é alguém que vem falar da igreja sem conhecer a igreja. Ele está falando daquilo que ele conhece, mas para alertar você. E você precisa adquirir esse livro para ficar atento, não valorizar exploradores que tem nome de pastor. E olha, viu, pastor Wellington, eu conheço um grupo aqui em Aracaju que, meu amigo, se conversar com políticos aqui sobre essa identidade desses pastores, você passa vergonha. Porque eles dizem assim, são iguais a prostitutas. São iguais a prostitutas. Essas são as palavras que eu ouço de vários políticos. Que grupos de pastores em Aracaju são iguais a prostitutas. Porque bate no bolso assim com 10 reais. Ainda, um deles falou bem assim para mim. Basta eu dar 10 reais. Estão se vendendo. É triste a realidade, mas de fato... Então seu livro vem mexer numa ferida... Exatamente sim. Que precisa ser expulsa para voltar ao cristianismo verídico, verdadeiro, que a Bíblia nos ofertou de graça, né? De fato. Muitas igrejas possuem pastores que são verdadeiros ladrões de almas. Ele vem travestido de pastor, mas são instrumentos de Satanás. Porque, veja bem, Satanás, o nosso arqui-inimigo, ele tem diversas estratégias para alcançar públicos específicos. Ao longo da história da igreja, foram vários os meios, né? Começou com a matança de cristãos. Roma transformava crentes em tochas, em postes, e ali colocava para iluminar a Roma durante a noite. Era um meio que o diabo encontrou para intimidar e destruir os cristãos. Só que ele não usa o mesmo método o tempo todo. Então, ele tem estratégias. Eu lamento em dizer que nos últimos dias, Satanás senta no púlpito das igrejas. Muitas igrejas. Com raras e honrosas exceções. Ele pega o microfone. Ele abre a Bíblia. E conduz muitas pessoas para a perdição eterna. Porque não significa dizer... Hoje não significa dizer que muito se você... forte isso, viu? Não significa dizer que se você for à igreja, você está muito próximo de ser salvo. Talvez você esteja muito próximo de estar perdido. Eternamente. Veja bem, em minha época que evangelizava, quando eu era muito mais jovem, eu tinha o hábito de dizer assim, alguém que aceitava Jesus. Qual é o seu nome? Onde você mora? Então eu dizia assim... No seu bairro tem uma igreja evangélica. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua residência e congregue com os irmãos e peça depois o batismo. Hoje eu não faço isso em hipótese alguma. Meu Deus. Porque eu posso estar indicando uma igreja que é uma antessala do inferno. Tá entendendo? Aí eu fecho dizendo, a estratégia
do adversário mudou ou não mudou? Ele Totalmente. está dentro de muitas igrejas, ressalvando sempre que existem Destruindo exceções. de dentro para fora. Exatamente isso, destruindo de dentro para fora. Por quê? Porque essas pessoas, esses líderes estão sendo usados como a antiga serpente, que metaforicamente é assim chamado o adversário. Aqui na mesma página, pastor, 81, eu coloquei aqui num parágrafo, ó. Uma horda de pastores em nossos dias gostam de serem aplaudidos de pé, porquanto não passam de atores da fé. Quanto mais agradam os pecadores impenitentes, mais desagradam a Cristo plenamente. Sobre esses ofídios, Jesus disse: cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Se o profeta João Batista apresentasse em nossos dias, acredito que ele não mais pregaria nos mesmos termos a sua mordaz mensagem. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Hoje ele vociferaria: víboras de raça, quem vos ensinou a afrontar a ira futura? É uma realidade, meus irmãos, terrível. E eu posso dizer, e denuncio aqui no livro, na página 81, a constatação do crescimento de serpentários de pastores. Meu que Deus. vivem inoculando suas toxinas. Toxina é veneno. Letais. Serpentário. De pastores. Eu chamo de serpentário. Caramba, rapaz. E vivem inoculando venenos letais no povo evangélico, causando no menor dos danos graves a cegueira espiritual ao desviar os fiéis da verdadeira fé em Jesus Cristo. Vem pancada por aí, viu? Incontáveis pastores são mais letais do que a serpente taipã ocidental. Pois enquanto o veneno contido em suas presas seria capaz de matar 100 pessoas em menos de 45 minutos, aqueles, no entanto, possuem um potencial de letalidade para matar milhares espiritualmente em uma única pregação ou ensino, mesmo que dure menos de meia hora. Eu estou sem palavras aqui, viu? A palavra serpentário de pastores me deixou aqui chocado. Porque é uma contradição, né? Totalmente. O pastor dá vida pelas suas ovelhas e jamais se aproximaria de uma identidade de uma serpente, né? Então isso me traz uma realidade muito... E só para fechar esse aspecto, eu trago aqui dizendo que Satanás, no princípio, ele levou o homem à queda por meio de quê? De uma serpente. Hoje ele ainda continua usando ofídios, mas dessa vez pastores serpentes. Porém, o que é terrivelmente espantoso, e enigmático é o quê? O crescente número de evangelhos, aí vem um termo meio complicado, mas eu vou explicar. Crescente número de evangélicos ofidiofilíacos, ou seja, seduzidos, atraídos e apaixonados por pastores serpentes. Ofidiofilíacos. Ofidiofilíacos. Pessoas que amam serpente. Pessoas que amam serpente. Pessoas que amam serpente. Não tem pessoas que gostam de criar? Sim, tem uma afeição por serpentes? Essas pessoas são chamadas de ofidiofilíacos. Eu trago esse termo para uma visão espiritual. Que diz respeito que mesmo que esses pastores vivam fazendo e pregando coisas terríveis, aberrações, mas eles exercem uma atração sobre o público, de maneira que essas pessoas se sentem completamente seduzidas pelo seu carisma. Eles conseguem dar ao povo o que o povo gosta de comer, fast food, né? Essa palavra é muito emblemática. Pastor Wellington, o senhor acredita que em uma margem de 100 pastores, quantos estariam envolvidos nesse culto à serpente hoje? Olha, eu não tenho nenhuma constatação no que diz respeito a... Mas pela sua visão de mundo hoje. Eu disse assim, no princípio, em relação à constatação de números, né? Que pudesse. Mas, na minha visão e pelo que eu tenho visto nos dias atuais, a coisa está tão difícil
que eu acredito que mais de 90% desses pastores se encaixam neste parâmetro aqui. 90? Mais de 90%. Nossa, mãe. Vivemos tempos difíceis. Porque a gente está abordando isso aqui por um aspecto. Mas acontece que essa letalidade que é transmitida por esses pastores, se abre um leque que proporciona a gente ver diversas situações diferentes. Por exemplo, pastores que não dão bom testemunho, pastores que são corrompidos e corrompem, são corruptos e corrompem também, pastores que usam a igreja como trampolim para galgar posições políticas a nível nacional e local também. Então a gente percebe que se um não é pego em uma situação, mas é apanhado em outra. Quer dizer, não é só uma situação que faz com que esses pastores... Porque particularmente eu quero dizer o seguinte, na minha visão, e eu trago aqui no livro, tá? Pastores não deveriam ser candidatos a cargos eletivos. Mas eu fico com a sua posição. O crente deve ocupar esse espaço? Deve, com certeza. Porque veja bem, vamos para a igreja primitiva? A igreja primitiva, desde o princípio, ela tinha uma preocupação pelos órfãos e pelas viúvas. Então, como eles viviam em comunidade, que é uma situação muito diferente da realidade de hoje, sim, a igreja era uma comunidade parceira e que estava junto em todas as situações. Exatamente. Então, na igreja primitiva, a viúva não podia ser desamparada, nem tampouco os órfãos. E os pobres eram assistidos pela própria igreja. Sim. E, ao que tudo indica, essa demanda não era pequena. Sim. Tanto não era pequena que foi constituído os diáconos para que cuidasse disso. E quando o diaconato é instituído, os apóstolos afirmam que eles não poderiam ocupar-se do ministério da palavra e da oração ao mesmo tempo da obra social. Então, homens cheios do Espírito Santo foram destinados a cuidar dessa área muito importante que a igreja primitiva não abandonou. Sim. Então eu vejo o seguinte, o homem que é chamado... A comunhão, a oração e o partir do pão. O pastor que ele é chamado, porque existe pastor chamado e chamado pastor, essa é bem verdade. É um trocadilho, mas tem uma diferença. O que acontece? Essas pessoas devem exclusivamente viver para ministrar a palavra, porque o pastor precisa ter tempo para orar, tempo para estudar, meditar na palavra e assistir o seu rebanho. Um pastor que se desloca de uma função tão importante como essa e se envolve em um cargo político e é eleito para alguma função, ele não terá tempo para essas atividades. Se ele conseguir fazer, vai fazer de forma muito mal feita e maquiada. Tá? Porque ele desviou-se da sua função principal. Agora, naquela época não chamaram homens cheios do Espírito Santo para tratar das questões sociais? Porque hoje em dia só pastor pode ser candidato. Um membro não pode ser? Um diácono não pode ser um candidato? Alguém que tem vocação para a administração pública, que de antemão seja preparado para isso. Lutero fala sobre essas questões, que aqueles que têm vocação para a política deveria ser preparado pela igreja, porque a igreja descobre que ele tem uma vocação, nessa vocação existe uma preparação, e essa pessoa pode servir a Deus como governador, como prefeito, como vereador. Não necessariamente que seja um pastor que vai deixar de lado o seu rebanho para tratar de coisas que não diz respeito ao reino de Deus no sentido da prioridade, porque tudo que está em nossa volta diz respeito ao reino de Deus. Se eu sou um sapateiro, eu tenho que fazer, embora não exista mais essa profissão, mas eu tenho que fazer o melhor sapato para a glória de Deus. Se eu sou um padeiro, eu tenho que fazer o melhor pão para a glória de Deus. Se eu sou um alfaiate, uma costureira,
eu tenho que fazer a melhor roupa para a glória de Deus. Então tudo envolve o reino, mas dentro da chamada específica para cada pessoa. Na minha visão, o pastor que, havendo dito que fora chamado para ser pastor, e em dado momento ele troca esses lados, ele traiu a chamada. Concordo. Eu concordo plenamente com essa palavra, porque alguém que foi chamado para estar desenvolvendo um trabalho, vamos chamar de espiritual, que eu não gosto dessa palavra, porque ela na verdade ela não existe. O mundo invisível ele é conectado com o mundo visível. Totalmente. Então, você está lá fazendo um trabalho social, pregando a palavra, você de repente quer sair para ser candidato, não tem lógica nenhuma isso, gente. Um dia perguntaram a Billy Graham se ele seria candidato a presidente da República, e ele diz, não, eu tenho um cargo muito maior que esse. É verdade. Então o que acontece? Agora, você preparar alguém... Sim. Eu conheci um trabalho lá em Manaus, feito pela Assembleia de Deus de Manaus. Lá eles faziam isso, eles preparavam os missionários, eles chamavam de missionários que iriam para a parte política. Sim. E era escolhido pela igreja e eles levavam essas pessoas para um sítio. Elas passavam 20 dias de imersão nesse sítio. E quando saíam dessa imersão, eles iam para um auditório onde tinham mais de 20 mil pessoas que iam orar por eles, consagrando ele a missionário daquela pauta. A Igreja Universal, citando ela novamente aqui, ela faz isso, ela escolhe líderes específicos para enviar para a política. É uma das igrejas hoje mais bem preparadas nesse desenvolvimento político, porque elas preparam líderes. E outra coisa, não deixam que eles sigam carreira. Depois de um mandato, são trocados por outras pessoas. Para não deixar que a vaidade e a ambição sujem no coração da pessoa. Perfeito. Então isso é porque ele está lá com o fim, fazer uma defesa dos princípios e valores, porque se não acontecer isso pelas leis, vai acontecer o que aconteceu com o Daniel. Eles vão se aproveitar da lei e dizer bem assim, vamos atacar ele por aqui, como já está acontecendo. Já está. Hoje muita coisa está acontecendo no Brasil porque é a lei que está fazendo a igreja ser perseguida já, claramente. Então, pastor, mas como que um membro que vai numa igreja, por exemplo... Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu queria ouvir sua opinião. Pois não. Eu vejo outdoors, porque aquilo não é nem placa informativa da igreja. É um outdoor. Aí tem uma foto de uma mulher toda produzida, toda arrumadona lá, né, que é a pastora. E tem o foto do pastor também, mas todos os dois parecem duas celebridades. Church, não sei o que lá. E bota o nome em inglês, né? Americaniza tudo. Isso. Mano, isso não é um culto ao hedonismo infiltrado no parâmetro de uma igreja que deveria ter um estilo muito mais voltado, compromissado com princípios e valores, não? Não há dúvida. O hedonismo é prevalecente nesse tipo de comportamento. Além do que, a idolatria descarada. Porque a partir do momento que uma igreja... É a partir deles, que a coisa funciona, né? É, a partir deles. Quer dizer, eles... A partir de... a partir deles. Quer dizer, a igreja, para eles é assim, a igreja é o que é por causa deles. Então Jesus, e os membros que vão ali têm noção de que estão indo também em função disso? Aí essa questão. Aí eu queria saber essa resposta. Muito bem. É provável que muitos não tenham esse discernimento, tá? Por quê? Porque muitos são atraídos a essas igrejas por promessas de produtos como cura, libertação e etc e tal. Então as pessoas já... Vai atrás do fast food, né? Isso. As pessoas já são convidadas por um motivo errado. Porque as igrejas estão aí para pregar salvação. O que importa é que a alma seja salva e resgatada. Bem, curas, libertações, isso pode acontecer nos dias de hoje. Mas não é a prioridade da igreja no sentido que a alma tem que ser tratada primeiro. Logo em seguida o corpo. O que essas pessoas fazem? Há uma promessa de que eu vou ficar rico, de que eu vou pagar minhas dívidas,
de que estou doente. É bem verdade que muitas dessas pessoas podem ir por este motivo e lá serem transformadas. Porque o evangelho pode transformar as pessoas. Entretanto, elas podem também manter os seus olhos fechados, porque o tipo de evangelho que é anunciado ali não é um evangelho bíblico. É o evangelho segundo o líder daquela igreja. É um tipo de espiritualidade ambiciosa. Exatamente. Seria isso. Não seria o evangelho. Não seria o evangelho na sua essência. Seria uma espiritualidade paralela. Isso. Que comprova uma ambição. Ou uma seja, ambição. Clara mesmo. Contrário ao evangelho, porque o evangelho ele é muito claro nos seus princípios. É tanto que na fala, no livro de Mateus, quando Jesus fala com o jovem rico, se não me engano, Mateus 19, é que ele fala sobre o jovem rico e diz assim, te falta uma coisa, meu filho. Isso. Vai, meu filho, vende tudo. Pastor, e outra questão, é verdade, outra questão, o evangelho que a gente vê hoje em dia é um evangelho sincrético, o sincretismo religioso. Então vai primeiro por esse plano. A figura do pastor é mais importante do que Jesus. Quer dizer, o nome que é exaltado é o líder. O vaso vale mais do que a essência, né? Exatamente. O líder que está ali, ele é mais importante do que tudo. Certo? Então, ele já começa tomando uma atitude completamente contrária ao que o evangelho diz. E aí fazem uso do marketing, que é muito forte nessas igrejas, colocando placas imensas para que possam as pessoas serem seduzidas pela apresentação de um homem, que no fundo ele deveria estar oculto. Quem deveria ser revelado era Cristo. Isso é mais uma vez um culto ao hedonismo, né? Hedonismo e clara idolatria. Para as pessoas que nos assistem, hedonismo é culto ao corpo, tá? Isso. Culto ao corpo. Eu falo sobre isso aqui. Porque você às vezes pode ver um nome estranho aí, hedonismo. Hedonismo, você não vai saber o que é isso. Então, não é dizendo, mas tem muita gente que não sabe o que é. Não é comum essa palavra. Então, alguém que está se explorando cultualmente e se sentindo, eu sou o cara, eu sou a mulher, é por mim que as coisas acontecem. Agora, uma pergunta curiosa. Essas pessoas entendem que são eternas também? Porque ela não sabe, não compreende que um dia elas vão ter que a vida não nasce por ela, não é a partir dela. Ela vai ter um princípio, ela vai ter um meio e ela vai ter um fim. Ele não entende que um dia vão ter que prestar conta. Porque é claro os textos, quando ela fala bem assim, era melhor que você pegasse uma pedra, botasse no pescoço e jogasse no penhasco. Do que você fazer algo que paralele, que crie uma atividade relativa ao que é o reino de Deus. Porque não tem concorrente não, amigo. A realidade é que eles procuram o tempo todo mostrarem serem o que não são. Então, mas me pergunta é o seguinte, eles sabem quem são? Ou Sim, não sabem quem são? Sabem. Entretanto, preferem dissimular. O explorador não sabe que é explorador? Sim, sabe. Sabe. Ou ele acha que está fazendo algo em nome de Deus? Ali é feito de caso pensado. Agora, a dissimulação prevalece na vida daquela pessoa, a tal ponto que aquilo que está acontecendo passa a ser uma coisa natural. Ou seja, ele já não vive mais a essência do que ele é. Tanto é que, geralmente, esses líderes não mostram fraqueza, se adoecem, não dizem que está adoecido, se vão para um hospital tratar alguma doença, fazem de tudo para que ninguém tome conhecimento, se bem que hoje em dia é muito mais difícil, né? A imprensa e as pessoas estão sempre procurando bisbilhotar. Mas eu já vi casos de pastores que adoeceram, doenças incuráveis, e que manteve essa doença escondida por todo o tempo. Até que, de repente, sai a notícia que o pastor fulano de tal, muito famoso, muito carismático, ele faleceu. E as pessoas ficam perturbadas, mas, de repente, acontece que ao longo do tempo ele teve uma doença que foi se agravando. Mas a vaidade e o hedonismo é tão forte que eles preferem não revelar a sua fraqueza. Esse aspecto, ele é demoníaco, porque procura endeusar a pessoa do pastor, que não fica triste, que não se deprime, que não adoece, porque é a figura dele que é copiada. É a figura dele que é o meio de atração para o público.
não é Jesus. Então eles são feitos discípulos deles e não discípulos de Jesus. Então Ele é o princípio e o fim. Exatamente. Essa dissimulação leva a esconder quem eles são. Porque isso concorre para manter o seu status quo em relação à espiritualidade e em relação à questão também do poder econômico e do poder persuasivo. Como é que de repente alguém pode crer essa questão? Porque na pregação de um pastor, que ele prega, ora pelos doentes, e ele está canceroso. Então, para esses pastores, é preferível que isso nunca seja revelado. Porque senão, aquele perde público... a audiência. E isso perde. Ele perde o seu status. A gente vê lá na Bíblia que a Bíblia diz que Eliseu, o homem que substituiu Elias, que pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, terminou seus dias doente. A Bíblia não ocultou que Eliseu morreu, acamou-se e morreu doente. Ora, um profeta que, do ponto de vista bíblico, realizou o dobro de milagres que o Elias realizou. É só você verificar lá, né? Que até orou por pessoas. Como pode, né? E sem falar que o Elias foi transladado. Transladado. Até Não pessoas que haviam morrido, Eliseu orou e ressuscitou. Pelo poder da palavra de Deus. Então a Bíblia não oculta isso. Esses líderes, eles preferem ocultar para manter o seu status, a sua posição de intocáveis, de talvez conscientemente ou não, mas parece que no seu subconsciente, de imorríveis. Não sei se essa palavra existe, mas de imorríveis. E quando acontece de ou haver um desfecho de morte, geralmente essa pessoa já estava há muito tempo debilitada. Eu quero dizer aqui também para você que está nos assistindo que a gente não é contra a igreja, não. Pode parecer até que a gente está falando contra a igreja. De forma alguma. A gente está separando que é uma igreja saudável, tá? Que tem suas dificuldades, mas que mantém a sua vida na presença de Deus de maneira tranquila e em paz. Preserva a sua paz, tá? A gente está falando de exploradores da fé para que você tome cuidado e não caia nas mãos de um golpista desse. Que tem muita gente aí fazendo isso, infelizmente, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus para atrair pessoas e dali fazer uma desgraça na vida dela. Infelizmente. Então, é para isso. Você entenda a nossa posição aqui, tá? E a nossa abordagem aqui. E o pastor Wellington escreveu esse livro que é muito interessante, tá? São 270 páginas que você vai poder abrir os olhos. Então tá aí o endereço, o telefone que você pode adquirir esse livro. Pastor Wellington, tem mais alguma informação que poderia passar pra gente aí? Olha, só para complementar essa parte aí, o objetivo desses líderes é tentar demonstrar para as pessoas que eles não são humanos. Porque isso é que sustenta. São semideuses, é? É, como se fossem semideuses. Ou seja, que ele é uma pessoa que é diferente. Chega a esse ponto. E chega um momento em que eles procuram com isso demonstrar que são mais poderosos do que Jesus Cristo. Porque, veja, Jesus Cristo foi tão humano, mas tão humano, em nenhum momento Jesus ocultou a humanidade dele, que ele poderia ocultar. Sabemos que Jesus teve duas naturezas, uma divina e outra humana. Mas ele nunca ocultou. Um exemplo aqui. Jesus, após 40 dias em jejum, teve fome. Jesus chorou. No Calvário, teve sede. Na travessia do mar da Galileia, ele, de cansaço, dormiu na polpa do barco. No Getsemane ele sentiu o peso que viria contra ele. Então o que a gente pode perceber é que essas pessoas querem se sentir acima de Cristo. Não tem problema nenhum. É uma são espécie, infalíveis. É verdade. É uma espécie, eu chamo aqui no livro de deificação. São deificados.
E o ministério sempre é sustentado por essa falsa ideia. E essa falsa ideia é mantida por um comportamento chamado dissimulação. Dissimulam o tempo todo, até quando não pode mais e as coisas vêm à tona, mas a verdade é que essas pessoas querem isso porque elas se alimentam, elas se nutrem do frenesi, do aspecto de idolatria, de devoção de um público para eles. São beneficiados com isso. Uma outra coisa aqui que eu queria, a não ser que você queira tocar algum assunto aí, que eu queria falar, até eu toquei rapidamente aqui, que é o sincretismo religioso, né? Infelizmente, pastor Aristóteles, nós temos vivido um cristianismo em grande parte. Esse sincretismo seria conectado com qual religião? Esse sincretismo são elementos que são tiradas de outras religiões, por exemplo, a religião dos afrodescendentes e outras mais, que são inseridos no bojo da igreja, que são colocados, seja no seu ritual, na sua prática litúrgica, ou seja, até mesmo no que diz respeito à exposição da pregação. Nas danças, se eu falo, Muitas coisas. Eu trago aqui na página 76, chamo isso de mercado evangélico de amuletos da fé. Então, esses amuletos, na verdade, é impressionante a criatividade das igrejas nesse setor. E eu chamo isso de setor terceirizado. Ou seja, outras coisas entram e são expostas na igreja ao invés de ser exposto o evangelho puro e simples, como uma maneira de estimular a fé de quem está ali. O senhor cita alguns dos amuletos? Sim. A fabricação de amuletos da fé, eu trago aqui uma lista que já está desatualizada, porque eu encontrei, depois que eu publiquei esse livro aqui, isso aqui foi fruto de pesquisa, um sem número de outros que tem surgido, porque a criatividade é impressionante. Então o que acontece? E tudo isso para enganar o povo, né? A fabricação de amuletos da fé, como eu chamo aqui, possui uma lista de produtos tão diversificada que impressiona. A cada nova campanha ou culto, um novo produto é exposto à venda no showroom do púlpito da igreja. Vamos lá. Eis alguns desses objetos. Posso dizer aqui alguns? Pode, claro. Vai. Chamados objetos ungidos da logística e marketing neopentecostal. Meias, avental, paletó, toalhinha, fronha, papel com a marca da mão do pastor untada com óleo, arca da aliança, estrela de Davi, candelabro, saquetel milagroso, tijolo, colher de pedreiro, cimento, pedra, lâmpada, martelo, sabonete, chapéu, chinelo, chave, travesseiro, vassoura, rosa ungida, envelope, cálice contendo o sangue de Jesus, é coisa para clamar pelo sangue de Jesus mesmo, caneta, coluna, aliança, sal grosso, raminho de arruda, semente de feijão, óleo de preservativo ungido, óleo de oliva e por aí vai. Água do Mar Morto, meu Deus. Água retirada do garimpo de ouro, ejeção e esfregação facial de cusparada pastoral. Até isso tem. Água borrifada pela boca do pastor no rosto dos fiéis, tá? Mapa profético astrológico, drible ungido, eu chamo isso de unção do futebol. Karatê ungido, análogo a Bruce Lee. Chute ungido, o estilo Jack Chan, né? Tiro ungido, aquele pregador que diz tei, 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 simulando onomatopaico do disparo de projetos com a Bíblia em punho. Essa lista ainda falta muita coisa, porque a cada dia que passa tem sido assim. Isso eles dizem que é como se fosse um ponto de fé. Ou seja, onde você precisa ter um objeto. Isso só pode vir de religiões místicas. E que aquele objeto, ele é tão sagrado que ele vai te aproximar de Deus. E a sua fé vai chegar ao nível de você merecer
aquela petição que você Se tem. pelo menos usasse o objeto como uma demonstração de lembrança de Sim, quem Deus é, de forma pedagógica. de forma pedagógica, É claro. como Tá um correto. quadro, por exemplo, que lembra um texto bíblico, Tá correto. uma imagem, enfim. O Antigo Testamento manda que você coloque nos umbrais os textos sagrados. Sim, por exemplo, os judeus usam o mezuzá nas Mesuzá. nas Isso. portas de casa, por exemplo, com os textos de Deuteronômio 6. Então, assim, aonde nós vamos parar com isso? Eu acredito muito que não tem mais ninguém que pare esse desenfreio todo. O que vai acontecer é você que está assistindo aprender a se livrar disso. Porque você reconhece, Jesus falou o quê? Que a ovelha conhece a voz do pastor. Seu pastor. Então você precisa reconhecer o que é ali, está um pastor ou um impostor. Isso. O pastor ele tem um olhar muito mais profundo do que o olhar da sua carteira ou do seu Pix. Gente, eu vejo coisas assim que o pastor falou aí e me fez eu lembrar. Eu tive num culto uma vez de uma igreja e o pastor pegou um envelope assim e disse assim, quem quiser fazer um voto, eu vou orar agora por tal coisa. Mas qual é a ligação de orar com um envelope com dinheiro? Qual é a ligação que tem? Até eu não consigo compreender. Se você faz, se você coloca no coração a vontade de fazer algo para Deus, não é a pessoa que não fez esse voto que tem responsabilidade em pagar a sua conta, não. Se você fez uma igreja, construiu um púlpito, fez um local, você tem que falar com Deus para que Ele te dê condições dentro dos princípios dele e você vai passar pelas dificuldades naturais, que é normal, e daí vem também suas experiências também com o Pai, até que aquilo tenha estrutura. Mas tudo que você for fazer, não, eu estou fazendo a obra, que é outra mentira também, porque a obra já está pronta. Ele disse que está tudo consumado, é só vocês andarem agora nela. Isso. Então, é preciso que você que está nos assistindo, que é o nosso motivo maior de estar aqui, alertar você. Alertar, trazer alerta para você. Que você compreenda que se você cair nesses barcos furados, é sua vida que está entrando nisso. Então é importante esses alertas, porque às vezes você está vivendo essa realidade. Eita, e agora? Eu não levei o voto que eu fiz e tal, faltou o botijão em casa. Tem gente que desde de comprar o gás falta em casa, mas ela diz assim, não, eu fiz o voto para Deus e tenho que levar o voto, mas o gás faltou para fazer comida para sua família. E você achar que Deus concorda com esse tipo de coisa. De forma alguma. De forma alguma. Veja como a ignorância leva o homem a atitudes insanas. Você está levando dinheiro para alguém que diz que você fez um voto a Deus. Mas o seu maior voto a Deus é cuidar da sua família. Então, pastor, eu só tenho a lamentar primeiro por essa lista aí que é imensa, por essa falta de unidade, que eu não sei se o senhor fala aí, que para mim é o maior problema que ocorreu tudo isso. Os pastores não se relacionam bem com o outro, um é falando mal do outro, um é querendo ver. Anda junto hoje, mas amanhã depois tá falando mal dele. Anda junto hoje, mas por uma questão política amanhã já mudou de perfil. E tem aqueles que andam perto de você para usar você para chegar em um ponto. E quando chega em um ponto, joga você. Gente, pelo amor de Deus. Triste realidade. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Saia disso. No nome de Jesus. Amém. Pastor, tem mais alguma coisa Eu pra queria poder passar encerrar? aqui um parágrafo para vocês. Quanto tempo já aqui? Um parágrafo do livro aqui na página 77. Isso achei interessante porque o senhor mesmo começou, porque instiga, né, a pessoa a querer conhecer o conteúdo completo. Então aqui só estou passando aqui alguns excertos, né, alguns parágrafos. Por favor. E eu quero apenas passar mais 2 parágrafos aqui nessa folha 77 para que vocês percebam a medida em que chegou esse tipo de mercado evangélico de amuletos da fé. Pasme. Uma prática ainda pode ser pior
e chega às raias da insolência. Flatulência ungida ou sopro intestinal sagrado. Gases intestinais expelidos pelo orifício anal do pastor. Uma linguagem que todos estão compreendendo, né? Durante o culto, senta-se sobre o rosto dos fiéis que fazem fila. Ele libera os seus gases nas cavidades nasais dos privilegiados crentes, que além de serem, aqui eu faço um trocadilho, poderosamente abençoados, pela inalação da bufa pastoral ungida, tornam-se não poucos amantes da flatofilia sagrada, alimentando sempre a fé de que, a cada culto, os abençoados gases intestinais clericais sejam ainda maiores, mais frequentes e com maior fetidez. Quem imaginaria que um dia o mefítico sulfeto de hidrogênio de pastor tornar-se uma substância gasosa, desejável, disputável e abençoadora? Será que é ainda possível encontrar uma prática mais sórdida e desprezível do que esta? Pastor, e esse tipo de atividade foi encontrado onde? Em uma igreja neopentecostal na África. Que infelizmente essas coisas surgem muito desse movimento. Eu até coloco aqui, ó. Rapaz, agora eu vou dizer uma coisa pra você. Uma pessoa que se coloca numa situação merecia levar uma surra. Deveria levar uma surra. Uma pessoa que se coloca numa condição dessa. De fato. Não. O vagabundo não é nem o pastor mais. É os membros que acompanham. É quem se coloca numa condição dessa. Porque eu vou dizer, é inacreditável. Para encerrar, eu boto esse último parágrafo. Atribui-se asnaticamente, que vem de asno, que todas essas práticas e objetos são ungidos, possuindo por isso poderes místicos. Enfim, constata-se as escâncaras, exemplares perfeitos de um verdadeiro sincretismo religioso, colocando lado a lado neopentecostalismo, catolicismo, crenças animistas, paganismo e superstição. É impossível negar que a terceira onda do pentecostalismo produziu um neopentecostalismo esquizofrênico, paranoico e psicodélico. Um movimento místico, esdrúxulo e aviltante, na visão do pentecostalismo clássico. Tem coisas maiores que aqui, o livro revela, viu? Mas a gente só... O senhor vai voltar, essa é a primeira... É? É a primeira vez. Pronto. Vai fazer caminho de roça para a gente estar conversando sobre isso, porque é preciso, alguém precisa falar sobre isso, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa falar sobre essas coisas, porque está se tornando, sabe o quê, pastor? Por incrível que pareça, uma norma. É. E sabe por que está se tornando uma norma? Porque não tem ninguém falando. Não tem ninguém. Alguém diz assim, caramba, você viu? O pastor estava de bicicleta ontem, depois eu já estou vendo ele de Corolla Zero. Sim, mas peraí, e como é que ele conseguiu isso? Explorando a fé das pessoas. Então não é válido, gente. Não é válido. Não é validado pelo reino dos céus. Quer ter seu Corolla? Peça a Deus, de maneira lícita, correta, abençoada, trabalhe, lute, sobretudo. Sabe? Pague seu preço de trabalho, mas explorar a fé das pessoas, incluindo pessoas pobres, pelo amor de Deus, você é um miserável. Eu não sei quanto tempo temos, mas tem um aspecto que eu quero aqui fazer o arremate. Porque a grande questão, o que leva as pessoas a submeterem de forma tão degradante a essas práticas? Que aqui a gente fez uma apresentação de algumas. Na minha maneira de ver, e já tenho pensado sobre isso há muito tempo, porque esse livro aqui é o resultado de uma pesquisa que eu vim fazendo ao longo do tempo. Tomando nota, analisando certos comportamentos, elencando esses temas, até que mais tarde resultou nesta obra publicada. Mas uma das coisas que eu constatei logo de início é um fenômeno presente na maioria das igrejas. Que, assim, na maioria das vezes, a exceção é muito pequena de igrejas que não estão sendo atingidas por esse fenômeno. Que fenômeno é esse? Eu passei a chamá-lo de analfabetismo bíblico. Eu falo aqui, esta
é a pior geração de crentes que nós conhecemos, no que diz respeito também de não conhecerem as Escrituras. O analfabetismo é tão presente que aqui tem uma pesquisa que eu encontrei e inseri no livro, de que mais a cada... Deixa eu ver se encontro aqui. O analfabetismo, ele começa na liderança. Se a gente não encontrar aqui, a gente pode abordar isso aqui em outro momento. A liderança no que diz respeito, pastores que são analfabetos biblicamente. Ou seja, eu trago aqui uma página que mais da metade dos pastores brasileiros, eu inclusive cito a fonte, nunca leram a Bíblia inteira uma única vez. Uma única vez. Eu acredito nisso. Mais da metade. Eu cito aqui a fonte. Você pode na internet encontrar. A página eu não localizei, mas isso a gente pode ver depois. A realidade é que pastores analfabetos não vão se preocupar com a alfabetização bíblica de ninguém. Quanto menos você conhecer a Bíblia, melhor é para eles. Porque ele terá uma facilidade imensa de colocar na boca de Jesus palavras que nunca foram de Jesus, de fazer interpretações esdrúxulas, ou seja, esquisitas, antibíblicas, de levar esses objetos para dentro da igreja e convencer rapidamente que aquilo ali é sagrado, de trazer um pouco de areia e dizer, essa areia eu trouxe de Israel. Quem comprar um pouquinho dela vai levar a bênção para sua casa. E de repente ele pegou a areia na praia. Ele pegou a areia branquinha da praia e disse que veio de Israel. E mesmo se tivesse pegado em Israel, ela não seria vida. Não teria. Não teria razão nenhuma para isso. E aí ele se prevalece de um mal chamado analfabetismo bíblico. Nunca vivemos um tempo onde as escrituras têm sido tantas milhares de vezes publicadas e distribuídas. Se eu não me engano, ano passado foi atrasado. Tanto acesso, né? O ano passado foi atrasado, o Brasil foi campeão, passou dos Estados Unidos em distribuição de Bíblias. Que até então sempre os Estados Unidos é campeão no mundo em produzir e distribuir. Mas também nunca houve um tempo com tanta ignorância. Porque as pessoas adquirem a Bíblia, mas a Bíblia, no melhor das hipóteses, leva para casa, abre no Salmo 91 e deixa aberta para que possa proteger a sua casa. O que é isso? Sincretismo. Amuleto. Como que a Bíblia aberta vai dar proteção. Então, em função do alto índice de analfabetismo bíblico, as pessoas são facilmente enganadas. Geralmente, esses pastores são carismáticos, muito carismáticos, têm uma boa dicção e uma boa fala, dominam a oratória, sabe trabalhar o sentimentalismo das pessoas, tá? E junta tudo isso, ele prepara um evangelho segundo os seus moldes, interesses, e passa para as pessoas. Uma multidão de analfabetos vão achar que isso está na Bíblia mesmo. Em geral, prevalecem-se mais do Antigo Testamento do que do Novo. Já percebeu isso? As igrejas que seguem essa linha fazem mais citações do Antigo Davi do o que tempo do Novo. todo. E traz aquilo como se realmente fosse uma verdade incontestável. Ora, para quem não conhece nada de Bíblia, aquilo que o pastor disse no púlpito será pura verdade. E ai de quem queira contestar. Porque será amaldiçoado? Porque, inclusive, se alguém contestar ou procurar um pastor depois do culto, pastor, me explica bem, esse é o sentido que o texto quis passar para nós? Ele vai dizer, no mínimo, que você está sendo perturbado por um demônio, que está perturbando a sua mente, e que se você duvidar da palavra dele, você será amaldiçoado. E pelo medo, as pessoas submetem-se àquilo que o pastor diz. Pelo medo. Então, muitos que estão na igreja não estão lá porque amam a Jesus, mas porque têm medo das maldições. Porque até acreditam que o pastor terá poder e força
para que aquilo que ele proferir de maldição se cumprir. Enquanto a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. E é bem parecido com o que se vê nas instituições afrodescendentes, que fala muito isso, né? Se você sair daqui, o cavalo vai lhe matar. Exatamente assim. Mais ou menos um termo assim, não entendeu? Bem. Mas, pastor, eu quero lhe agradecer. Nosso tempo já está super estourado já, mas essa é a primeira de muitas. Muito bem. Mais uma vez eu quero recomendar aqui, olha aqui, ó. A Luz da Reforma e as Trevas, olha isso. E as Trevas da Igreja mais de 500 anos depois. Tenho certeza que Lutero iria se arrepender se ele estivesse em nossos dias do que ele fez. Vale a pena. Está aqui o contato. Você pode adquirir esse livro por esse telefone aqui, que vai estar na sua tela. Pastor Hérito, pastor que escreveu esse livro maravilhoso. Está à disposição também. Não sei se ele está disponível para pregar também. Se alguém quiser nos convidar para falar sobre o tema, estamos disponíveis. Já apresentamos esse livro em várias igrejas, mas certamente existe um número muito maior de pessoas. E eu percebo que algumas vezes, não todas, tem igrejas que quando a gente fala da reforma, eles veem como um assunto novo, nunca ouvi falar disso. Quer dizer, é um cristão que não conhece a sua própria história. Estamos vivendo um momento estranho, esquisito. E aí, mais uma vez, eu reforço. Estamos à beira de um grande evento. E esse evento é o que eu vi aqui, ó. É JBV. Jesus breve voltará. Pastor Wellington, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Sua presença aqui é muito bem-vinda. Deus te abençoe, Amém. Deus te guarde. E Deus te proteja mais e mais, tá bom? Muitíssimo grato por tudo, tá? Até a próxima, né? Até a próxima. Vai ter outras. Vai ter réplica, tréplica. E aí... Porque o tema é importante e necessário. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Deus guarde você. Faça a sua inscrição. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe para todo mundo. Só é importante que você entenda que só tem resultado se você mandar para seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, para que ele possa descobrir. Imagine quantas pessoas você conhece que é cristã, que está vivendo explorado por pastores, por impostores. Isso. Que tem o nome de pastor, e esse programa pode ser revelador para essa pessoa. Você pode estar salvando a vida de alguém, tá certo? Então Deus abençoe sua vida, Deus guarde você, sua família, Deus abençoe o nosso estado, o nosso país e esse mundo que está precisando urgente da palavra de Deus, com coerência, os princípios e valores cristãos sendo vividos e pregados na palavra de Deus. Deus abençoe e Deus te guarde. Amém. O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora.